Oi, pessoal. Agora eu vou fazer um breve resumo sobre o que é o eletromagnetismo. Quando que éramos crianças, todo mundo se perguntava porque quando a gente passava o nosso braço perto da televisão, os pelos se arrepiavam, ou quando pegávamos uma bexiga e passávamos perto do nosso cabelo, eles também se arrepiavam. Bom, o nome disso é eletromagnetismo, que é uma área da física que envolve o estudo da força eletromagnética. É um tipo de interação física que ocorre entre as partículas carregadas eletricamente. Antes disso, a eletricidade e o magnetismo eram estudadas e consideradas como forças separadas. Foi só no século XIX que foram inicialmente tratadas como fenômenos que se relacionavam. A força eletromagnética normalmente produz campos eletromagnéticos, como os campos elétricos, os campos magnéticos e até a luz. Em 1820, um cientista organizou em uma casa uma demonstração científica para amigos e estudantes, e ele planejou demonstrar o aquecimento de um fio por corrente elétrica, e também realizar demonstrações de magnetismo, para a qual forneceu uma agulha de uma bússola montada sobre o suporte de madeira. Enquanto ele fazia a demonstração, ele notou, para sua surpresa, que cada vez mais que a corrente elétrica era ligada, a agulha se movia. E ele ficou calado, ele não conseguiu explicar o porquê desse fenômeno. Foi só depois, quando o André Ampère, na França, sentiu que se uma corrente elétrica passasse no fio e exercesse uma força magnética, esses dois desses dois fios também deveriam interagir magneticamente. Numa série de experiências, Ampère mostrou que essa interação era simples e fundamental. Correntes paralelas se atraem e correntes antiparalelas se repelem. A força entre duas longas correntes retas era inversamente proporcional à distância entre a intensidade da corrente que flui cada uma. E é assim que começou a existir esses dois tipos de forças relacionadas à eletricidade, a elétrica e a magnética, que começaram a ser estudadas também juntas, que nós chamamos de força do eletromagnetismo. Em 1864, James Maxwell demonstrou uma ligação sutil entre os dois tipos de força, envolvendo a velocidade da luz. Dessa ligação, surgiu a ideia de que uma luz era um fenômeno elétrico. A descoberta das ondas de rádio, a teoria da relatividade e uma grande parte da física atual foram descobertas a partir disso. Inclusive a lâmpada elétrica, que nós vamos falar daqui a pouco sobre o descobrimento da lâmpada elétrica. A lâmpada elétrica, com certeza, transformou o mundo das pessoas viviam. Ela transformou a noite em dia. E muitos acreditam essa invenção ao Thomas Edison. Mas muitas pessoas já vieram antes dele, mas seus resultados não eram satisfatórios. Então, todos esses resultados foram bons para que Thomas pudesse ter um sucesso em sua pesquisa. Ele tinha em mente a intenção de criar uma lâmpada que pudesse trabalhar num sistema elétrico relativamente baixo, de baixo consumo, que tivesse uma longa duração e na qual a força elétrica pudesse ser subdividida, ou seja, que funcionasse em paralelo com outras lâmpadas. A lâmpada incandescente é um dispositivo simples, cuja base científica do funcionamento é o fenômeno da resistência elétrica. No desenvolvimento da lâmpada, Edison encontrou uma série de problemas nos filamentos, que eram submetidos à corrente elétrica e não suportavam calor, e queimavam em segundos ou minutos, devido à ação oxidante do filamento. Para tentar solucionar esse problema, alguns inventores decidiram capsular os filamentos em um globo de vidro, no qual retirava o oxigênio, criando um vácuo, para que o filamento pudesse suportar o aquecimento sem queimar. O Edison sabia que precisava criar um superfilamento, já que para ser eficaz e para usar corrente e o filamento ser muito fino, o filamento deveria
estar em um grau de temperatura altíssimo. Então, ele precisava buscar um filamento perfeito. Ao mesmo tempo que ele tentava solucionar esse problema do filamento, outros membros da equipe dele trabalhavam de maneira eficiente de tirar o oxigênio do vidro, a fim de criar o vácuo necessário para a lâmpada, confinando o filamento que ele encontrou, que no caso foi a platina. Mas apenas 10 minutos que ele colocou lá, esse material veio a inviabilizar a produção. Em um dia, em sua busca de filamentos, ele resolveu testar o carbono, elemento que já havia sido testado e descartado. Nesse período de trabalho, a sua equipe já tinha resolvido o problema do vácuo na lâmpada. E também nesse meio tempo já haviam sido descobertas maneiras de eliminar os gases que o carbono estava propenso a absorver em seu estado de uso e acelerar o seu fim. Edison sabia que o carbono apresentava vantagem no cálculo, no ponto de fusão, segundo os seus cálculos para sua resistência adequada do filamento. Então, ele sabia o tamanho que deveria ser o diâmetro e o comprimento. Edison, então, raspou a fuselagem das lâmpadas de gás e misturou com o carbono, de modo a obter um formato de filamento. Durante os testes, o filamento queimou por 2 horas sem sequer se destruir. Ele ficou muito empolgado e ficou até convencido de que talvez houvesse outros materiais que, quando transformados em carbono, poderiam funcionar melhor. Tendo isso em mente, ele testou um pedaço de fibra de algodão, que havia sido transformado em carvão após ser cozido. No momento de montar a lâmpada, até que eles conseguiram montar de forma delicada a amostra do material no bulbo. E já era tarde. No momento de montar a lâmpada, até que a equipe conseguir montar essa amostra delicada de material, já era tarde da noite e eles estavam acostumados com filamentos que se extinguiam rapidamente. Mas esse não seria um filamento que fornecia um brilho fraco. Ele emitia 1% de luz de uma lâmpada moderna, então ele ficou por muito tempo queimando, sem se romper. Foram 13 horas, basicamente. Mas o Edison não se deu por satisfeito e resolveu analisar o filamento, percebendo que precisava de alta resistência mecânica e que viesse de materiais firmes, como a celulose. A solução foi importar um bambu, que gerou um filamento que queimou por até 900 horas. E aí foi criada uma lâmpada que pudesse ser comercialmente viável e para a população. Para poder ser utilizado pelas pessoas, ele precisou criar um sistema elétrico para poder utilizar essas lâmpadas. E então, em apenas 3 anos, ele criou e instalou um sistema elétrico com a sua empresa Edison Company, responsável por construir uma usina de geração na cidade de Nova York. E então, posteriormente, as lâmpadas incandescentes foram substituídas, esse filamento por tungstênio e vácuo por gás de hidrogênio. E definitivamente, a invenção da lâmpada elétrica remodelou a face da Terra e o modo pelo qual as pessoas encaram as possibilidades do mundo. Agora nós vamos falar sobre o que são os raios catódicos. Os raios catódicos são feixes de elétrons produzidos através do estabelecimento de uma diferença de potencial entre 2 eletrodos que contêm gases rarefeitos em seu interior. A descoberta desses rádios foi no século XIX, quando o físico Michael Faraday estava realizando uma série de experimentos com descargas elétricas em gases rarefeitos.
No entanto, as dificuldades técnicas da época, os experimentos envolvendo esse tópico foram retomados. Falando agora sobre os raios catódicos, esses raios são feixes de elétrons produzidos através do estabelecimento de uma diferença de potencial entre dois eletrodos, que contêm gases rarefeitos em seu interior. A descoberta desses raios foi feita pelo inglês Michael Faraday, que estava realizando uma série de experimentos com descargas elétricas e gases rarefeitos, mas ele não sabia o que era, devido às dificuldades técnicas da época. Esses experimentos foram retomados em 1858 pelo alemão Julius Blücher, mas a denominação de raios catódicos veio ser introduzida apenas em 1876 por Goldstein, o qual achava que esses raios não passavam de ondas de éter, ou seja, de algum material. Todavia, esse fenômeno não passava de moléculas carregadas, as quais para ele constituíam o quarto estado da matéria. A discussão só foi encerrada quando Thomson descobriu, na verdade, que esses raios eram elétrons. A partir de seu experimento, ele descobriu que esses raios possuem algumas propriedades. Por exemplo, eles têm campo elétrico e magnético, possuem energia cinética, massa, atravessam espessuras de materiais e propagam-se aproximadamente em linha reta e produzem luminescência nos corpos em que se chocam. Bom, agora respondendo à quarta questão, quais foram as bases teóricas e experimentais que usou Thomson para criar o seu modelo atômico? Bom, Thomson utilizou uma ampola de Crookes, que era um recipiente fechado, um tubo que continha um gás a baixa pressão. Em uma extremidade desse gás, foi colocado o cátodo e um pouco à frente um ânodo com uma pequena abertura. Bom, o cátodo e o ânodo eram ligados a uma bateria. E no final, e após o ânodo, tinha um espaço do tubo vazio apenas para o elétron percorrer, né? Aí, ligando o cátodo e o ânodo em uma bateria, era possível ver um feixe horizontal que passava por dentro da ampola, né? desse tubo. Bom, ele sabia que a direção do feixe de elétrons era do cátodo para o ânodo, porque estava perpassando, né, após o ânodo, e que possuía uma trajetória retilínea vista visualmente. Bom, após ter tal noção, Thomson colocou um pouco à frente do ânodo duas placas carregadas, uma carregada negativamente embaixo e uma carregada positivamente em cima. E utilizando tal placas, ele conseguiu observar que o feixe, a trajetória, sofria uma deflexão oblíqua para cima, gerada por esse campo elétrico, né? Com o polo positivo em cima e o polo negativo embaixo. E Thomson assumiu que tal fato era devido à natureza negativa do elétron, né?
e que essa deflexão do raio para cima era devido a uma força gerada pelo campo elétrico, chamada de força elétrica, e que tal força elétrica dependia da carga elétrica, a carga do próprio elétron, do feixe, né, que passava, e do campo elétrico externo, gerados pelas placas que eram postas, do modo que será mostrado a seguir. Bom, como foi dito, a deflexão foi causada pelo campo elétrico externo, o E, e da carga elétrica, que, realizando o produto, né, força elétrica é igual a E vezes Q. Sendo que são grandezas vetoriais, tanto a força elétrica quanto o campo elétrico. Bom, outro feito que Thomson foi colocar um dipolo magnético na sua externamente ao tubo, né? De modo que fosse perpendicular ao eixo da altura do tubo e ao comprimento do tubo. Só que desta vez, Thomson observou que a deflexão foi para baixo, ou seja, foi para o sentido contrário daquele realizado pelo campo elétrico. E como ele sabia que a força magnética, né, essa força que provocava uma deflexão para baixo, dependia tanto do campo magnético como da carga e a velocidade do feixe, poderia ser escrito nessa equação matemática. Força magnética, que é a força que provocou do campo magnético que provocou a deflexão dos elétrons, é igual à carga, né, o produto da carga pelo campo magnético, produto vetorial pela velocidade, certo? No entanto, como o campo magnético era perpendicular à velocidade, a expressão pode ser simplificada por essa aqui. Força magnética é igual a carga vezes campo elétrico vezes velocidade. Bom, Thomson reparou que como o feixe de elétrons, ao ser ligado ao campo magnético, de uma certa forma, sofria uma deflexão contrária ao campo elétrico, existiria uma força magnética equivalente a uma força elétrica, de tal forma que o feixe se tornaria completamente horizontal de novo. Desse modo, a força elétrica teria que ser igual à força magnética, o que seria equivalente a dizer que o campo elétrico vezes a carga é igual a carga vezes o campo magnético vezes a velocidade. Bom, simplificando essa expressão,
retirando alguns termos que não são necessários e colocando em função da velocidade, tem que a velocidade do elétron, o módulo dessa grandeza é dado por campo elétrico sobre campo magnético. Bom, além disso, o feixe de elétrons possuía uma trajetória oblíqua. Não era uma trajetória completamente para cima. Vou mostrar o esquema. Bom, aqui mostra o esquema, né? Aqui mostra a carga positiva em cima, a carga negativa embaixo, o qual sofreu uma deflexão para cima no primeiro caso. E no segundo caso, quando foi posto um campo magnético sentido perpendicular, que provocou uma carga de sentido contrário. Então, existiria uma força magnética equivalente a uma força elétrica que provocaria que esse feixe voltasse a ser horizontal, né? Como está mostrado no esquema. E nesses tracejados aqui amarelos no final, que era o que ele queria obter. Bom, desse modo, ele igualou as duas equações. E obteve essa expressão, e reduzindo em função da velocidade, teria essa expressão aqui. Além disso, o feixe de elétrons defletido para cima, ele possuía uma trajetória oblíqua. E na física clássica, uma trajetória oblíqua é evidenciada por uma aceleração. E, de acordo com a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Então, de uma certa forma, a força elétrica, por ter provocado uma deflexão para cima, deveria seguir a mesma lógica. Então, a força elétrica seria igual a massa do elétron vezes uma aceleração vertical, né? Bom, substituindo essa massa do elétron, a força elétrica com essa expressão que a gente achou aqui em cima, vezes Q, e colocando em função da aceleração vertical, teria que a aceleração vertical seria igual à carga do elétron vezes o campo elétrico dividido pela massa do elétron. Bom, também utilizando da física newtoniana do movimento uniformemente variado, quando tem uma trajetória parabólica de velocidade inicial igual a zero, pode ser a distância, né? A distância do centro da incidência do eixo dos elétrons até o ponto final da incidência do feixe de elétrons, caso submetido a um campo elétrico, poderia ser dado por essa fórmula. A distância seria igual à aceleração vertical vezes o tempo quadrado sobre 2. Entretanto, Thomson precisava de um valor para o tubo. Então, ele, como tempo é igual a distância sobre velocidade, né? Uma razão entre delta, agora
ΔS sobre ΔV. E como são lineares, poderia ser simplesmente colocado que T é igual a L sobre V. Bom, o comprimento do tubo ele conhecia, a velocidade também seria facilmente calculada. Então, Thomson realizou uma substituição simples. Pegou esse tempo encontrado na fórmula e substituiu na distância. E, além disso, pegou a fórmula de aceleração vertical que ele tinha achado, que é igual a carga vezes o campo elétrico dividido pela massa do elétron, e colocou tudo em função da distância. No entanto, o objetivo de Thomson era calcular experimentalmente a razão carga-massa do elétron, provando assim que o átomo possuía cargas negativamente carregadas, que são reduzidas em massa, né, menores em massa do que as partículas positivas. Né? Seu modelo teórico era o modelo pudim de passas, onde o átomo era uma massa positiva, incrustada nele estavam os elétrons de carga negativa. E ao realizar o arranjo de sua equação em função da carga do elétron sobre a massa do elétron, ele conseguiu achar essa distância, que seguia os seus parâmetros, né, possíveis de serem calculados no experimento, como a distância, que era a distância do centro do tubo até a incidência do feixe após o uso de um polo magnético ou duas cargas elétricas diferentes, seria igual a 2 vezes a distância, vezes o campo elétrico, que poderia ser facilmente medido, dividido pelo quadrado do campo magnético pelo quadrado da distância. Desse modo, utilizando essa fórmula, em função da carga-massa do elétron, Thomson conseguiu provar a sua teoria, seu modelo atômico de Thomson, o famoso pudim de passas. Oi, meu nome é José Matheus, eu vou explicar a questão 5. Basicamente, a questão 5 consiste em explicar com detalhes, em desenhos e equações, o experimento da gota de Millikan. O experimento da gota de Millikan consiste em medir o tempo de voo de gotículas de óleo previamente eletrizadas em 3 situações distintas, sujeitas apenas à influência da força da gravidade, e sobre a ação de um campo elétrico externo a favor e contra a força da gravidade. Então, basicamente, o experimento de Millikan, ele consiste em pegar uma gota de óleo e calcular a carga dessa gota de óleo e, a partir do cálculo dessa carga, calcular a carga elétrica do elétron. Então, a gente tem aqui o esquemático, aqui a gente tem a gota de óleo e as forças que estão atuando nessa gota, que são o empuxo, a força de Stokes, a força elétrica e o peso. Cada uma dessas forças estão com suas respectivas equações, e para fazer o cálculo dessa carga, a gente vai fazer o somatório de todas essas forças, igual a zero, e a partir desse cálculo, a gente vai fazer um cálculo algébrico, e a gente vai ter como resultado que o valor da carga vai ser 6π vezes a distância, dividido pela diferença de potencial, vezes a velocidade de descida, menos a velocidade de subida, vezes a raiz de 9, vezes a viscosidade do ar ao cubo, vezes a velocidade de subida, dividido por 2 vezes a densidade do óleo, vezes a gravidade. Então, com base no experimento,
a carga do elétron encontrada por meio da experiência de Millikan é de 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. O experimento de Millikan é isso. Obrigado. Agora segue para outra questão, né? Explicar com detalhe o experimento de Stern e Gerlach realizado em 1922. Bom, Stern e Gerlach procuravam um meio de explicar a teoria atômica de Bohr, a qual propunha que os átomos possuíam um certo momento angular e um certo momento magnético. Para isso, cientistas utilizaram um aparelho que possuía em sua extremidade um aparato contendo átomos de prata que eram aquecidos, gerando um vapor de prata, né? Esses elementos de prata estavam em estado neutro. E um pouco mais à frente foram colocados colimadores para ajustar a incidência dos elétrons provocados pelo aquecimento da prata. E logo a seguir dos colimadores, dois magnetos, né? Dois ímãs, um acima e um abaixo da trajetória que seria a proposta pelo feixe de elétrons. No entanto, esses magnetos, eles provocavam um campo magnético não uniforme, principalmente devido ao formato, né? Que o ímã de baixo era um formato como se fosse de um triângulo e o de cima como se fosse algo parecido com um espelho côncavo. Bom, na teoria, pelo proposto da física clássica, pelo campo magnético ele ter essa oscilação, ele ser não homogêneo, era previsto que os elétrons sofreriam uma deflexão para todas as direções, formando uma espécie de borrão, uma espécie de círculo, né? No entanto, o resultado obtido experimentalmente foi diferente, porque no anteparo foi visto que os elétrons se concentravam em dois espaços do anteparo, um espaço um pouco mais acima e um pouco mais abaixo, né? Tal resultado foi compreendido durante alguns anos. No entanto, foi importante para descrever a existência do momento angular de spin do elétron e provar a existência do spin do elétron, né? Que é uma grandeza quantizada e que não existe nenhum valor na mecânica clássica. Não existe nada na física clássica que explique, seja parecido ao spin, né? Algo característico da mecânica quântica. Bom, só que para descrever matematicamente esse resultado, né, a quantização do momento angular, primeiro é necessário demonstrar a energia gerada por um dipolo magnético. Será demonstrado a seguir.
Bom, pode perceber, né, que a energia de interação de dipolo magnético é igual ao produto do momento de dipolo magnético, né, da partícula, e do campo magnético. No entanto, são grandezas vetoriais, né, tanto o campo magnético, porque ele tem um sentido, e a energia de interação de dipolo magnético. Né? No entanto, no experimento, foi possível ver que ambos estão na direção vertical do aparelho. Então, seria a direção Z, né? Chamada comumente direção Z. Analisando as fórmulas aqui, Gerlach e Stern observaram que quando existe um elétron livre, por ele ter um momento angular intrínseco, ou seja, o momento angular de spin, uma característica específica dos elétrons, então existiria uma relação entre o momento de dipolo magnético desse elétron e o seu spin, denotada por essa fórmula aqui, onde o momento de dipolo magnético seria a razão, né, dessa carga-massa do elétron, né, carga-massa do elétron, vista pelo experimento de Thomson, vezes o spin, momento angular de spin. Também seria uma grandeza vetorial. Desse modo, caso realizássemos uma substituição da equação 3, onde mostra o equivalente para o momento de dipolo magnético na energia do dipolo magnético, encontraria essa equação, né? Energia do dipolo magnético é igual a menos, né, a carga do elétron vezes o momento angular de spin vezes o campo magnético, né, que no caso o campo magnético está na direção Z, que foi um modo que foi construído pelos cientistas, dividido pela massa do elétron, né? No entanto, como os elétrons, o feixe de elétrons, sofreram um desvio, sofreram uma deflexão, foi possível afirmar que existe uma força que provoca tal deflexão, né? Que é a força do dipolo magnético, né? E essa força do dipolo magnético, como é derivada dessa energia do dipolo magnético, é a derivada do dipolo magnético em relação ao eixo Z. O eixo Z, porque foi onde ocorreram a deflexão e é onde ficou a distância entre as duas concentrações dos borrões, né? Desse modo, a força do dipolo magnético é igual a menos du sobre dz. Substituindo as equações e derivando em relação a z, pode-se observar que a força desse dipolo magnético ela é um produto da carga, né, do elétron, vezes o momento angular de spin, né, vezes essa derivada, né, a derivada do campo magnético sobre a direção z, né, dividido pela massa do elétron,
né? No entanto, esse S aqui da fórmula, ele era desconhecido. Mas com a experiência de Stern-Gerlach, foi visto que só poderia assumir dois valores. Ou H sobre 2, né? Que é a deflexão para cima, ou menos H sobre 2, uma deflexão para baixo, né? Desse modo, esse spin ele estaria diretamente relacionado ao momento angular do elétron, né? Por isso, o momento angular de spin. Desse modo, como só existiriam dois valores, né? Porque foram duas concentrações de borrão, as forças desse dipolo magnético, né? Provocado por esse spin, pela massa, pela carga dos elétrons, só seriam duas possíveis. A força, a deflexão para cima ou uma deflexão para baixo, né? Mostrado por essas duas equações, onde uma tem sentido positivo e a outra negativo. Visto que os componentes utilizados aqui, como o B, como o campo magnético e outros utilizados, são grandezas vetoriais. Então, precisam de um sentido, no caso, o sentido do eixo Z, positivo e negativo nesse caso. Desse modo, foi mostrado que o feixe se dividiu em dois, comprovando a existência do spin e a quantização do spin, previsto na teoria de Bohr. A sétima pergunta, ela refere-se a quem foi César Lattes, né? O que deu nome ao currículo Lattes, e qual foi a contribuição para a física de partículas. Bom, César Lattes foi um físico, matemático e cientista ilustre, nascido no Brasil, que descobriu, juntamente com outros pesquisadores, a partícula atômica meson pi. Bom, na época, já se sabia que o núcleo atômico era formado por prótons e nêutrons. Que os prótons possuíam cargas positivas e os nêutrons cargas negativas. No entanto, uma questão foi levantada. Se o núcleo era formado por partículas neutras e partículas positivas, essas partículas, devido à incidência de fótons, deveriam ser expelidas umas das outras. Então, o núcleo não seria passível de ser estável, né? Porque como os prótons ficariam unidos, visto que apenas o que está entre eles são partículas neutras, não faria algum sentido, faltaria, na verdade, algum componente para que fosse possível, né? Bom, então, em 1930, o físico teórico japonês Hideki Yukawa previu que essa repulsão dos prótons só não ocorria devido a uma partícula
uma partícula mensageira liberada pelos prótons, chamada de pion, ou meson-pi. Né? Lattes acreditava nessa teoria e, para comprovar tal teoria, Lattes precisaria de um acelerador de partículas para provocar o desmembramento atômico ou de algo que fizesse tal desmembramento de modo natural. Né? Em laboratório, essas partículas pion, meson-pi já estavam sendo observadas por um cientista britânico. No entanto, sua análise e seus resultados não foram muito promissores. Então, Lattes, para comprovar a existência dessa partícula, levou ao monte Chacatauia, que era cerca de 5.000 metros de altitude, na Bolívia, placas contendo borato de sódio. Bom, por que Lattes levou até lá essas placas? Porque nesse local, por estar pelo ar ser muito rarefeito e pela posição geográfica, a incidência de raios cósmicos era muito grande. E essa incidência de raios cósmicos já provoca o desmembramento natural dos átomos, provocando incidência de prótons e outras partículas de um átomo separadamente. Então, Lattes pegou essa placa contendo borato de sódio. E o resultado foram que as placas elas ficaram completamente incididas com uma certa partícula, né? E essa partícula foram as partículas pion, né? As partículas que provocavam essa interação entre os prótons, né? Ou seja, fazia um movimento contrário, uma força contrária aos fótons liberados, né? Só que pela essa incidência de pions ser maior do que a incidência de prótons no núcleo atômico, o átomo ele conseguia ficar estável, né? Apesar dos fótons eles provocarem a separação, os fótons provocarem a separação dos prótons, né? Incidência. Os pions ou meson-pi provocavam a atração, né, no núcleo atômico. E com essas placas, o físico brasileiro ilustre comprovou o modelo teórico previsto por Hideki Yukawa.
Bom dia, meu nome é Matheus e hoje eu vou falar um pouco sobre os tipos de pilhas existentes. Começando primeiramente com a pilha de Daniell, aquela pilha química que todo mundo estuda por experimentos, no ensino médio até no superior, no laboratório de química, né? Professora Pilar. Então, o funcionamento da pilha consiste da seguinte forma, fica na pilha de Daniell. A parte anódica da pilha, né? Que é feita da solução de zinco, que no caso é uma placa de zinco metálica, misturada em uma solução de zinco, com uma das partes ligada a uma lâmpada, que foi o experimento da pilha de Daniell. No caso, se fosse feito em um laboratório, seria ligado possivelmente em um multímetro, ou até mesmo em um LED. E na outra parte, na parte catódica, é uma placa de cobre, que quando acontecem essas reações de redução e oxidação, o zinco vai oxidar e o cobre vai reduzir. No caso, expressivamente, o zinco ele vai ter uma diminuição do seu tamanho, né? Do seu espaço físico. E no caso, o cobre ele vai ganhar. Não seria espaço físico, sim seria tamanho do material. No caso, a placa de zinco ia se corroer, basicamente, e a parte de cobre ia aumentar sua massa. Ambas as massas. Zinco diminui a massa, cobre aumenta a massa. Essa ponte salina que a gente consegue ver é praticamente para se ter a interação entre os íons de zinco e de cobre. Por isso que essa ponte salina é feita literalmente com água e sal. É uma mistura, se não me engano, de água com hidróxido de sódio. E com isso, essa ponte salina permite a interação entre os íons. Aqui estão as reações, né? As equações químicas, né? A equação de semi-reação do anodo de zinco, né? Do cátodo de cobre e a equação global de ambas. Continuando, a primeira pilha que não exigia uma reação química em si, no caso é uma pilha comum, uma pilha seca ou uma pilha ácida, ou a pilha de Leclanché. Assim, essa pilha tem várias metodologias. Se você colocar pilha comum de Leclanché, tranquilo. Pilha ácida também, ou pilha seca, tanto faz. Enfim, continuando. Ela consiste entre a interação entre o zinco e a pasta de manganês aqui existente. Aqui eu coloquei um mini esquemático de como é que seria a pilha em si. Como a gente pode ver, aqui no meio da pilha possuímos um condutor de grafite. Ele que vai, digamos, fazer o que a ponte salina fazia, só que nesses casos específicos, no caso, ele conduziria os elétrons do anodo de zinco do zinco até o manganês, que no caso seria o que sofreria redução. No caso, o zinco, né, nessa reação, ele oxida e o manganês ele reduz. Com essa redução do manganês, ele vira de dióxido de manganês para trióxido de manganês. E é por isso que essas pilhas não são recarregáveis, basicamente. E conforme a pasta de manganês vai se deteriorando com o tempo, ele acaba impedindo a passagem a interação entre os íons da bateria.
por isso que muitas das vezes essas pilhas, quando a gente deixa ela muitos anos em um controle ou até mesmo em um brinquedo, elas se corroem ao ponto de ficar derretendo. Acho que isso já deve ter acontecido e tal, com alguma pessoa, né? Mas as mais velhas, é comum acontecer isso que... não deixa pilha dentro do brinquedo, não deixa pilha em relação a isso. É por causa disso, que a transformação de dióxido de manganês para trióxido de manganês faz esse processo de corrosão. E outro fato importante, essa pilha seca, ela produz 1,5 volts. Ainda no raciocínio de pilhas secas, nós vamos para pilha alcalina. No caso, foi uma evolução da pilha seca de Declash, que ela também conduz 1,5 volts. Também é utilizada para brinquedos, carrinhos, controles, essas coisas em geral. Mas ela tem uma pequena diferenciação que, no caso, o manganês, como podemos observar aqui, não é o manganês. O cloreto de amônio, que também está utilizado aqui, ó. Se puderem reparar na reação, que é o... cadê? Seria esse 2NH4 aqui. Ele desaparece dessa reação. Porque a pilha alcalina, ela é substituída pelo hidróxido de potássio. Que com essa substituição, a pilha deixou de desgastar. Ela desgasta mais lentamente. E com isso, também ela acaba durando de 5 até 8 vezes mais. Sim. Aqui eu coloquei um esquemáticozinho. Onde estaria a parte do dióxido de manganês seria a parte onde estaria o hidróxido de potássio. Porque eu não consegui encontrar um esquemático mais tranquilo para demonstrar isso. Enfim, continuando nas mesmas linhas de raciocínio, nós temos duas pilhas até que bastante importantes no nosso meio aqui. Que seriam, no caso, a pilha de lítio e iodo e a pilha de íon lítio. As pilhas de lítio e iodo elas possuem a voltagem de 2,8 volts. No caso, o lítio da reação de interação, ele oxida, e o iodo, ele reduz. No caso, para fazer, né, a geração de... no caso, para fazer a geração de potencial elétrico. Consequentemente, essas pilhas são mais duráveis. Elas são umas pilhas bem pequenininhas. No próximo slide eu mostro elas. E elas geralmente são utilizadas em marca-passo, pois como elas são feitas com o processo de compressão, se não me engano, elas não liberam os gases, como as pilhas alcalinas ou a pilha seca. Então, elas são utilizadas geralmente em marca-passos pois elas são realmente bem duráveis e tal. Não teria nenhum tipo de problema em relação à manutenção. E no caso, as pilhas de íon lítio, o anodo o anodo desse tipo de pilha seria um grafite misturado com cobre.
No caso, ele vai se... digamos assim, ele acaba até oxidando. E a parte catódica dessa reação seria o lítio. Passando aqui. Tá. Aqui as pilhas que eu comentei de lítio e iodo. E aqui é o funcionamento do esquemático das pilhas de íon de lítio. Que, no caso, elas ficam entre um solvente não aquoso, aqui na parte central, acho que dá para ver. Quando a pilha ou bateria está carregada, ela literalmente se junta, o cátodo de lítio, e ficam bem organizados. Organizados e separados. Aí, quando está sofrendo o processo de descarga, elas começam a se desorganizar e se concentram no polo positivo. E quando elas estão fazendo a interação para carregar, elas ficam migrando de um lado para o outro. Por isso que esse tipo de pilha ela é considerada recarregável. Porque possui esse tipo de migração quando é colocado corrente elétrica nelas. Elas ficam se interagindo entre si. E com isso elas conseguem ser recarregáveis. Essas baterias de somente íon de lítio, elas têm de 3 a 3,5 volts. Geralmente são utilizadas bastante na indústria telefônica, em celulares. E para finalizar, nós temos a pilha de mercúrio, que a voltagem que ela emite é 1,35 volts, geralmente utilizada em relógios e afins. A parte anódica dela é o zinco, novamente, que no caso oxida, no catodo, que é óxido de mercúrio, ele reduz. Como podemos ver aqui, mercúrio. E com isso, com essas reações, ela consegue gerar potencial elétrico. Enfim, é isso. Então, dando continuidade, nós vamos falar sobre a bateria de fluxo de ferro. Mas, primeiramente, vamos iniciar no que é uma bateria de fluxo. Como podemos ver aqui no esquemático, na parte direita, nós temos a parte catódica da bateria, na parte esquerda, a parte anódica de uma bateria de fluxo. Ambas partes contidas com um líquido específico para armazenagem de energia. Caso troca entre as partes anódicas e catódicas para geração de energia. No meio delas, tem uma membrana de troca de íons. Essa membrana ela existe para evitar curto-circuitos, substâncias porosas que elas passem de um lado para o outro. Também constituinte dessa bateria, especificamente de fluxo, temos as bombas e os reservatórios de eletrodos, né, para armazenagem de energia, enfim. Continuando, como é que se dá o funcionamento de uma bateria de ferro? Como podemos ver aqui, o esquemático dessa bateria é um pouquinho diferente. Não muito, mas um pouquinho. Opa! Que no caso, nós temos os eletrólitos, positivo e negativo, né? Aqui está um pouco complicado de ler, no caso, o eletrólito negativo, mas é um espaço plástico que está apontando aqui. E o positivo seria o carbono, teoricamente, desse esquemático. O separador poroso seria para evitar matéria adversa
entrar nas partes catódicas e anódicas, assim, contribuindo para o processo de corrosão da bateria e diminuindo seu estado útil. Logo aqui no centro, a gente pode ver a placa separadora, placa de fluxo separador, que evita o processo de contato e também dá mais segurança para a bateria. Assim. E aqui nas pontas, a esquerda está dando para ver melhor, na parte cinza, seria mais ou menos as bombas necessárias para fazer o fluxo de carga e descarga da bateria. Quando ela está carregada, a bateria funciona, e quando ela está descarregada, a bateria também funciona. E tá. As vantagens, continuando, as vantagens dessa tecnologia, no caso, como podemos ver aqui, é sua alta capacidade e eficiência energética. Pois, assim, essas baterias, vamos dizer, não até 12 horas de carga contínua. Elas estão no seu estado completo. Muito mais que qualquer outras baterias comuns aí no mercado. E também elas são sustentáveis. A sua duração, sua segurança são excelentes. No caso dessas baterias de fluxo de ferro, há estimativas que elas durem até 25 anos, sem degradação, sem corrosão. Então, são muito eficientes para o meio ambiente. E também o seu custo-benefício, que a geração dela por quilowatt-hora é extremamente baixa. Assim, o custo necessário para gerar é extremamente baixo em comparação a outras fontes do mercado. No caso, eu botei esse esquemático aqui de um painel fotovoltaico. E, no caso, na troca dessas baterias convencionais aqui, como podemos ver, são quase baterias de carro. Neste caso, a gente colocaria e substituiria essas baterias normais pela bateria de fluxo de ferro. Obviamente, teria um custo, mas não seria um custo tão elevado. Além da sua grande capacidade de armazenação. Aí, nós entramos no grande porém dessa tecnologia, que como podemos ver aqui na parte do meio do slide, esse seria o esquemático da bateria de ferro. É exatamente uma foto dela. Como podemos ver, ela não é nada econômica em espaço. Ela é enorme, colossal, digamos assim, para uma bateria, né? E a lado esquerda são os containers de armazenamento, onde elas ficam. Porque elas necessitam de grande espaço por causa do processo, né, de carregamento e descarregamento. As bombas, mais ou menos aqui, ó, na minha mão, assim, esse processo aqui. É um processo que demanda um espaço físico elevado. Por isso que essa tecnologia é só mais para armazenamento de energia de fontes eólicas, fontes solares. E, assim, o modo doméstico dessa tecnologia ainda não está viável. Porque, como podemos ver, né, obviamente aqui, a bateria é enorme. E usando um exemplo doméstico, tipo, uma bateria, sei lá, o espaço é extremamente pequeno. Então, para celulares, para automóveis, isso ainda é uma tecnologia que ainda não se tornou muito viável ainda. Com o passar do tempo, daqui uns 5 a 10 anos, dependendo, conforme a tecnologia for avançando, é bem capaz que essa tecnologia já seja viável para celulares, automóveis e etc, etc. Enfim, foi isso. Então, dando prosseguimento, agora falarei um pouco como que se calcula experimentalmente a constante de Avogadro. Que no caso, tal cálculo vai se dar por um experimento de eletrólise da água. Coisa simples, coisa básica, relaxante. Conforme o esquemático aqui mostrado, teremos dois fios de cobre, certo? Ligados na solução.
Felizmente meu laser não está funcionando aqui para exemplificar melhor, mas o esquemático mostra até muito bem. Teremos uma bateria para fazer essa eletrólise de 6 volts, ou, se não puder ter essa bateria, também serve aquelas pilhas de 9 volts, ligadas em série. Se não me engano, umas 4 já está tranquilo. Enfim. A parte negativa da bateria também será ligada ao multímetro. Essa ligação é necessária, pois, durante todo o experimento, deverá manter, basicamente, observando a corrente do experimento, até que ela se estabilize para manter, né, o cálculo correto. Com isso, também teremos a solução de hidróxido de sódio, que será utilizado, né, para fazer a eletrólise, e seringas com parte da solução de gás de hidrogênio e com gases de hidrogênio. Enfim. Exemplificando um pouco, puxando um exemplo e tal, da internet, podemos ver que o volume sempre permanecerá o mesmo da solução. Conforme podemos ver, né, há diferentes variações de tempo e variações de corrente. Mas sempre a variação nos experimentos. Durante o experimento não pode ocorrer a variação de corrente. Caso a tabela aqui, né, já dá um mini spoiler, né? É que a concentração do hidróxido de sódio é 10 gramas/litro. Na pressão do sistema, na temperatura do sistema a 300 Kelvin. E na pressão do sistema de 88,4 kPa. Certo? Aqui, né, já tem uma experimentação do qual foi o valor da constante de Avogadro. Mas é necessário mostrar como que é feito cada etapa. Dando prosseguimento. Então, a primeira coisa de tudo são saber as reações envolvidas nesse processo todo. Como podemos ver, as semi-reações do anodo e do cátodo, e, consequentemente, a reação global desse processo. Para encontrarmos a constante de Avogadro, a gente vai utilizar a equação geral dos gases. Aquela do ensino médio que todo mundo aprende e tal, basicona. Então, a primeira parte é a gente encontrar a quantidade de gás hidrogênio produzido pelo sistema. Que no caso vai dar para essa equação bonita aqui. Que NH2 igual a fórmula dos gases, né? Que no caso a parte embaixo, se não me engano é o divisor ou dividendo, não sou muito bom nisso. Primeiro é a constante dos gases, né? 8,3 joules por quilomol, vezes a temperatura do sistema, que no caso seria 300 Kelvin. Na parte de cima, a gente utiliza a pressão, né, do sistema e multiplicado pelo volume, por 5 ml. Como é um recipiente, né, nós fazemos 1 litro por 1000 ml, depois 1 metro cúbico por ml, para ficar tudo direitinho. Tá saindo, né? Basicamente na base que a gente quer. Com isso, ali dá 1,77 vezes 10 a menos 4 mol pascal por metro cúbico por joule. Certo? Após isso, nós temos que calcular a relação da quantidade de mol com o número de elétrons na relação com hidrogênio. Que no caso, cada mol de hidrogênio, temos 2 mol de elétron. Basicamente é multiplicar por 2, neste caso. Que vai dar 3,54 vezes 10 a menos 4 mol elétron. Não me engano. Pois isso,
como nós trabalhamos com uma carga elétrica no processo de eletrólise, nós também devemos calcular qual foi a carga elétrica que resultou nisso. No caso, a gente vai pegar a corrente, né? A gente pegou a exemplificada de 0,070 amperes, né? Multiplicado pelo tempo em segundos. Basicamente uma conta simples, né? Nada muito complicado. Que o resultado vai ser em Coulomb. Certo? Após isto, nós temos o... podemos dizer o cálculo das partículas de carga. Partículas de elétron com a carga. A relação, né, no caso. Que no caso a gente vai pegar o resultado da carga anterior, né? Basicamente. E dividir pelo valor do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Que no caso, essa relação vai dar aproximadamente 2,9 vezes 19. Com isso, com a relação da quantidade de mol com o número de quantidade de mol de hidrogênio com a quantidade de elétrons da relação, e também com a quantidade de partículas de elétron com a relação da carga, nós podemos determinar que o número de Avogadro é a relação da partícula de elétron sobre, né, a quantidade de mol da relação de hidrogênio. Fazendo essa divisão tranquila e simples, nós temos que o número de Avogadro, né, nesse quesito, né, será que tendo o famoso... Só um segundo. Tendo um intervalo de confiabilidade, neste caso, deu 6,2 vezes 10 a 23 mol. Certo? Aí vai, conforme as variáveis e tal. Mas, basicamente, o cálculo é bem simples. No caso, a gente utiliza a equação geral dos gases, certo? Faz o cálculo dos mols utilizados e a relação da quantidade de mol por elétron, basicamente. E, basicamente, finda-se assim. Sem muito enrolar da coisa. Até parece até meio complicado e tal, mas é básico, porque conforme utilizando as variáveis dadas pela experimentação, fica tudo bem simples. E também utilizando as constantes, como a constante dos gases, né? Enfim. No mais é isso. Cálculo super tranquilo. E até mais.